Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque eu vim falar do 10º filme do Homem-Aranha, que é Homem-Aranha através do Aranhaverso. Cerca de um ano após os eventos que aconteceram durante o filme Homem-Aranha no Aranhaverso, reencontramos com o personagem do Miles Morales já vivendo como Homem-Aranha dentro da sua cidade, tentando administrar sua vida estudantil. Se sentindo incompreendido, o garoto reencontra com a sua amiga Gwen Stacy, que agora faz parte da Sociedade Aranha, que é um grupo responsável por fiscalizar o multiverso que agora tem que enfrentar uma grande ameaça. Homem-Aranha no Aranhaverso, de fato, foi um dos grandes marcos nos filmes de animação. Contando com uma equipe de mais de 140 animadores, o projeto basicamente traz diversas homenagens e referências aos quadrinhos e conversa com os fãs do super-herói. O filme traz diversas referências aos filmes do Homem-Aranha e principalmente aos quadrinhos do super-herói, trazendo a mesma textura que os quadrinhos, onomatopeias e também balões de pensamento. Além de, claro, ser um dos primeiros filmes a abordar o conceito de multiverso e fazer tudo isso de uma maneira clara, compreensível e, sobretudo, muito divertida. Agora, com o segundo filme, fica a questão: é possível superar aquilo que já estava impecável? E a resposta é sim. No primeiro filme, recebemos a história de origem do Miles Morales, contando como que ele virou o Homem-Aranha, e já nesse segundo filme a gente é jogados à realidade em que ser o Homem-Aranha é o seu cotidiano. Eu comentei no outro vídeo em que eu faço a crítica do filme Homem-Aranha no Aranhaverso que o personagem do Miles, pra mim, é um dos personagens de mais fácil identificação dentro da Marvel, já que ele consegue com facilidade conquistar qualquer um, e nesse segundo filme não é nem um pouco diferente. O Miles é um personagem extremamente carismático, muito divertido e interessante, e aqui a gente vê muito a perspectiva de como os outros imaginam a sua história e como ele mesmo vê a história, como ele mesmo quer contar a sua história. Parte disso acontece pelo relacionamento que ele tem com seus pais, já que durante os filmes do Homem-Aranha não é muito comum a gente ter a figura do pai e da mãe do Homem-Aranha. Geralmente é mais a tia May e o tio Ben, que às vezes tem um pouco mais de aparições, assim, mas realmente a figura dos pais não é muito comum. Dentro do filme, o Miles tem ambos os pais, então o peso de ter que esconder a sua identidade como Homem-Aranha é muito maior, principalmente por conta do pai dele fazer parte da polícia, e não só isso, mas também trabalhar em conjunto junto com o Homem-Aranha. E bom, dentro do segundo filme, até por não conseguir conciliar todas as suas responsabilidades tão bem, a vontade de contar pros pais a verdade acaba crescendo um pouco mais. Com isso, o personagem se sente extremamente incompreendido e sozinho, algo que é muito bem explorado dentro do roteiro. O filme também aborda muito bem sobre o amadurecimento, já que a gente encontra o Miles em um momento em que ele já tá vendo opções de faculdade, e a gente vê muito dos pais dele com receio de deixar ele ir embora, ele crescer assim, e um pouco com medo de como que ele vai lidar com tudo que tá acontecendo na vida dele. Por falar em roteiro, até por se tratar de um filme com parte 1 e 2, aqui é tudo muito maior do que no primeiro filme. Então a gente tem mais personagens, as consequências são muito maiores, a gente tem destruições de mundos e também novos conceitos dentro da ideia de multiverso e do próprio Aranhaverso. Apesar disso, assim como o primeiro filme, a gente não tem nenhuma complicação em entender a narrativa ou até mesmo os objetivos do personagem, tudo é deixado de uma maneira extremamente clara. E bom, a história é de fato muito legal e prende atenção do começo até o fim, você basicamente não vai ver o filme passando, e quando chegar no final você vai ser recebido por um cliffhanger absurdo que vai te deixar extremamente ansioso para o próximo filme, e basicamente eu sinto que esses filmes do Homem-Aranha estão guiando a gente pro que vai vir a ser um final extremamente épico. E se a animação do primeiro filme já é impressionante, a animação desse segundo é uma verdadeira obra-prima. O filme não é somente visualmente bonito, mas ele também traz diversos traços e detalhes que descrevem com perfeição os diversos aranhas apresentados. Já que no filme, basicamente, cada um dos homens-aranhas recebe um tipo de animação diferente. Então cada um deles tem um mundo que funciona de uma maneira diferente, uma animação que é completamente diferente uma da outra. Um exemplo disso é o Homem-Aranha Punk, que é construído por um monte de recortes de revistas. E um dos destaques dentro do filme, até por animação, mas também por conta da narrativa, é a apresentação do mundo da Gwen, que é onde a gente começa a nossa história. O mundo da Gwen é quase que uma aquarela viva e muda constantemente de cor, e tem bastante tons de rosa e de azul. Em uma entrevista, a Hailee Steinfeld, que é quem dubla a Gwen dentro do filme, falou que essa questão das cores estarem mudando é porque o mundo da Gwen meio que externaliza os sentimentos que a garota tá sentindo. Dessa maneira a gente consegue entender muito mais sobre os sentimentos, as angústias e as dificuldades que a Gwen passou ali ao longo da história, e a gente tem essa expansão ali do arco narrativo e uma maior profundidade dentro da personagem. Outra questão muito forte dentro do filme são as homenagens e as diversas referências. Então dentro do filme a gente conhece os mais diversos Homens-Aranhas. Tem o Homem-Aranha da série animada, os Homens-Aranhas dos quadrinhos, um Homem-Aranha dinossauro e até mesmo um Homem-Aranha pelúcia.
pode ser visto em uma das cenas do filme, num dos frames. Eu sinto que esse é um daqueles filmes pra você reassistir diversas vezes, porque quanto mais vezes você assistir, mais detalhes escondidos você vai pegar. O tanto de carinho que foi investido dentro do filme é realmente impressionante. Não só isso, mas é uma coisa que te faz pensar mesmo, porque grande parte dos Homens-Aranhas que são mostrados dentro do filme, eles vêm direto dos quadrinhos, então é muito louco você pensar o quão criativas as pessoas têm que ser pra chegar em um Homem-Aranha dinossauro, por exemplo. Algumas das críticas que eu li na internet falou que o filme é como se você estivesse vendo um quadrinho, basicamente, como se você estivesse assistindo a um quadrinho. E isso me deixou muito curiosa e principalmente com vontade de ler os quadrinhos do Homem-Aranha, de ver esses diversos universos que a gente tem do super-herói. Outra coisa muito legal dentro do filme é que eles conseguem abordar os Homens-Aranhas dos filmes mesmo de maneiras extremamente diferentes ao longo da narrativa. Então a gente tem referências ao Homem-Aranha do Tom Maguire, ao Homem-Aranha do Andrew Garfield e ao do Tom Holland também, de maneiras bem diferentes ali dentro do filme, mas que ainda assim mostram o quanto eles compartilham de questão de personalidade e de essência com os outros aranhas. E dentro do filme a gente conhece também o Miguel O'Hara, que na minha opinião é um dos melhores coadjuvantes dentro dos filmes do Homem-Aranha, talvez dentro dos filmes da Marvel mesmo. O personagem surgiu nos quadrinhos em 1992 e ele é um pouco diferente dos outros aranhas, já que ele é 50% humano e 50% aranha, o que faz com que ele tenha poderes bem diferentes dos outros aranha. Por exemplo, ele tem presas e ele corre de uma maneira diferente, ele é quase que um vampiro, apesar de ser 50% aranha. E uma coisa muito legal do personagem é que dentro do filme ele ganhou uma música pra chamar só de sua, e é uma música que, assim, chega a arrepiar. A trilha sonora do filme, na verdade, é um trabalho perfeito, eu já falei sobre isso no vídeo anterior, mas eu preciso comentar novamente sobre isso, de quão espetacular ela é. A trilha sonora engrandece momentos, harmoniza a narrativa e também conta muito sobre os personagens sem precisar falar nada. Uma coisa muito legal é que as músicas contam muito pela letra, mas ao mesmo tempo elas contam muito mais pelos ritmos e pelas melodias que a gente é apresentado, que combinam super ali com o que os personagens estão passando. E bom, agora eu vou falar de algumas coisas que não foram divulgadas pelo trailer, então considere isso um aviso de spoiler. Então se você ainda não assistiu o filme e não quer tomar absolutamente nenhum spoiler, não assista daqui pra frente. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o vilão do filme, que é o Mancha. Eu acho que eles fizeram com o personagem aquilo que eles não conseguiram fazer com o personagem do Jamie Foxx em O Espetacular Homem-Aranha, que é um vilão que a princípio não é levado a sério e que meio que a essência dele ter se tornado um vilão acontece de uma maneira totalmente sem querer e que não é culpa dele exatamente. E conforme o filme vai passando, ele vai ganhando um pouco mais de confiança e vai crescendo como vilão e como ser poderoso também. Eu acho que o personagem traz uma boa motivação e ele também é uma ameaça considerável com o que a gente tá lidando ali dentro do filme, que é justamente a destruição de mundos, do universo e até mesmo a relação em que o Miles tem com a sua família, de querer proteger todo mundo, e ele também vai crescendo de uma maneira que acaba até deixando os espectadores assustados pelo tanto de poderes que ele acaba ganhando. Também vale falar da animação do personagem mesmo, já que a gente tem alguns momentos em que apresenta até mesmo uma visão do futuro, eu diria, em que o personagem é mostrado em um desenho quase que a lápis, assim, eu não sei, eu acho que deixou tudo mais assustador ainda. E claro, um fato muito legal pra quem já viu o filme já sabe, que é que o vilão tem uma conexão com o primeiro filme. Eu acho que esse nível de detalhe de você fazer uma conexão entre os dois filmes, assim, é essencial, e só assistindo o segundo filme eu já consegui reparar em diversas coisas que eu não percebi no primeiro filme, mas que ainda assim tem alguma relação. Outra coisa que também é um spoiler, mas eu queria comentar sobre, é sobre os efeitos canônicos que a gente é apresentado, que serão aqueles eventos traumatizantes que todo Homem-Aranha deve passar. Eu acho que foi muito legal eles terem acrescentado isso e mostrado a conexão que, querendo ou não, todos os Homens-Aranhas compartilham. Claro, por se tratar de um evento que acontece ali dentro do multiverso, já foram criadas diversas teorias, não só pro próximo filme, mas também com os filmes anteriores. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais que a gente tem dentro do universo da Marvel, conseguir criar teorias. Na época de WandaVision era muito legal, já que toda semana a gente tinha novas teorias e mais gente querendo saber o que vai acontecer nos próximos episódios, então é muito legal voltar assim pra esse mundinho de teorias. Bom, no geral, eu gostei muito do filme, eu acho que ele talvez venha a ser um dos meus filmes favoritos do Homem-Aranha. Ele com certeza tá no top 3 e eu me diverti horrores assistindo. Ele não é só um filme muito bom, mas ele também traz uma narrativa impecável, uma animação maravilhosa, ele é engraçadíssimo, tem altos momentos ótimos também, e eu acho que é um filme que, querendo ou não, quanto mais tempo passar, mais eu vou pensar nele, mais eu vou gostar do filme. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 9.3 e ele tá disponível nos cinemas. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Homem-Aranha através do Aranhaverso, o que você acha do primeiro filme, se você acha que o segundo é melhor que o primeiro e quais são suas expectativas pro terceiro filme agora do Miles Morales. Então foi isso, pessoal, até o próximo vídeo.